Olá, nesse vídeo eu quero responder a pergunta seguinte: o que é uma máquina funcional? Uma máquina funcional, ela tem que atingir 3 tópicos. Tópico 1, ela tem que atingir todos os objetivos para o qual ela foi projetada. Tópico 2, todas as propriedades emergentes, positivas e negativas, foram exauridas, sendo que as positivas foram exploradas ao máximo e as negativas foram todas sanadas. Lembrando que as propriedades emergentes elas estão em função do tempo, ou seja, considerando o tempo curto, médio e longo e máximo infinito, sendo que esse máximo infinito é o próprio tempo de vida útil da máquina, considerando esse tempo de vida útil, nada mais de novo negativo acontece, porque tudo foi previsto e aquilo que não foi previsto, e essa é uma natureza das propriedades emergentes, elas não podem ser previstas totalmente, mas aquelas que foram previstas foram sanadas e aquelas que não foram previstas foram sanadas de tal maneira que na vida útil dessa máquina nada mais de novo acontece. Então, propriedades emergentes também sanadas, totalmente sanadas e exauridas. E terceiro, a tecnologia utilizada nessa máquina é eficiente em relação ao contexto e não em relação à classe da tecnologia empregada. Bom, vamos falar um pouco do tópico 1, objetivos cumpridos. Se eu faço uma máquina, por exemplo, uma pá carregadeira, e o objetivo é que ela carregue, que ela tenha um mecanismo que pegue esse material e leve para o outro e despeje lá, e faça isso quantas vezes for necessário, enquanto haver energia e a manutenção básica para isso, o objetivo foi cumprido. Simples assim. É bem intuitivo e literal esse primeiro tópico. O segundo tópico, as propriedades emergentes. Para começar, o que são propriedades emergentes? Propriedades emergentes são propriedades que emergem de um sistema complexo composto de unidades elementares e subsistemas elementares. E essas propriedades, elas não estão presentes nem nos entes fundamentais e nem nos subsistemas. Elas estão presentes na integração de tudo isso. Eu tenho o ente elementar A, o ente elementar B, quando eu junto os dois, uma nova propriedade surge, só que essa propriedade não estava presente nem individualmente no ente A, nem individualmente no ente B. Um exemplo disso é, por exemplo, a auto-organização de grãos. Dificilmente você vai olhar para um grão qualquer, um grão de areia, e pensar que ele pode se automaticamente, como se ele fosse inteligente, entre aspas, se organizar nos melhores encaixes entre um outro grupo de grãos, entende? Fazendo com que isso fique coeso e fique difícil de escoer, por exemplo, numa esteira com areia, por exemplo, ou numa caçamba de caminhão. Exemplo de propriedade emergente. Outro exemplo de propriedade emergente, se você pega um monte de lata e faz ela com certa geometria e com certo tamanho, ela pode voar. Então, o voo de um avião, por exemplo, por conta da geometria dele, associada ao contexto que ele é empregado, é uma propriedade emergente. O avião voar pode ser considerado uma propriedade emergente, por exemplo. Então, isso é a definição de propriedade emergente. Propriedades emergentes negativas são aquelas que atrapalham o devido funcionamento daquilo. Por exemplo, o objetivo de colocarmos gasolina num veículo a combustão é fazer com que essa energia, através do motor, do combustível, seja transformada em movimento. Atualmente, os carros a combustão atuais, modernos, eles precisam de água também. Na verdade, água não. Na verdade, um fluido refrigerante, né? Um aditivo refrigerante. Mas para que eu preciso de um aditivo refrigerante? Ele não vai ser transformado em movimento, ele não vai ajudar eu me deslocar, que esse é o objetivo primal. Lembra do tópico 1, objetivo do carro? O fato é que por conta do tipo de tecnologia, o motor a combustão e de algumas leis da física, como por exemplo alguns círculos termodinâmicos, como por exemplo o ciclo de Carnot, acontece que a partir de certo momento, uma máquina térmica começa a expelir muito calor nela mesma. E se você não dissipar esse calor, que não vai ser transformado em energia útil para o seu trabalho, você pode queimar, pode destruir ali o seu motor. Então aí, isso é uma propriedade emergente também negativa. E aí você precisa sanar isso, coloca ali o aditivo e todo um sistema de refrigeração. Você pode andar com o seu carro até o máximo dele, porque ele foi projetado para isso, né? Uma propriedade emergente positiva agora, nem todas as propriedades emergentes são negativas. Uma positiva, por exemplo,
Suponha que você tem uma máquina que quando você coloque dejetos alimentares ali, tem uma colônia de micro-organismos ali que transforma esse alimento em efluente líquido. Assim não precisa que esse alimento vá para um aterro sanitário, por exemplo. E é sabido que essa comunidade de micro-organismos e mais as proteínas e enzimas tem a sua máxima eficiência bioquímica a 40 Celsius. Então você pode, por exemplo, e precisa de água também. Então aí você coloca um aquecedor que aquece essa água e joga ali dentro água quente que faz com que esse meio fique a 40 Celsius. Porém, você descobre que no momento em que a resistência falhou ou o acionamento da resistência falhou, nada é prejudicado no sistema, porque essa reação desses micro-organismos dentro dessa máquina hipotética é isotérmica. Ela sozinha deixa esse ambiente a 40 Celsius. Então isso é uma propriedade emergente positiva. Qual que é a positividade? Eu não preciso usar um aquecedor, entende? Então as propriedades emergentes elas têm essas características. Primeiro, elas estão em função do tempo. Segundo, elas são imprevisíveis. E tem uma coisa aqui, quanto melhor forem os profissionais envolvidos, a mentalidade deles, o modelo computacional, os testes, etc., mais você prevê propriedades emergentes, mas você nunca vai conseguir prever todas as propriedades emergentes. Exemplos são os famosos recalls de automóveis. Os recalls de automóveis acontecem quando propriedades emergentes negativas, na maioria das vezes, acontecem e ninguém previu. Por mais que a equipe ali de engenheiros e cientistas daquela montadora seja muito qualificada, muito boa, e as tecnologias e ferramentas utilizadas também. Essa é a característica das propriedades emergentes. Setores de empresas que mais pegam propriedades emergentes. O setor de manutenção e o setor de testes. O setor de testes, ele vai fazer o teste da máquina ali num certo laboratório. Porém, esse laboratório, ele não imita totalmente todas as variáveis do campo. Existe uma frase muito famosa, eu costumo dizer ela, que é o seguinte: o melhor laboratório é o campo. Então, dificilmente num laboratório controlado ou simulado, você vai exaurir todas as propriedades emergentes. É necessário que vá para o campo. E, a partir do momento da venda daquele produto, vai para o campo. Aí o seu suporte pós-venda, assistência técnica para essas máquinas dessa empresa, ou da sua própria empresa, vai começar a receber casos do campo. Olha, quebrou isso, quebrou aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você pega isso, traz para a sua equipe interna para sanar essa propriedade emergente negativa e já corrige. Então, um setor que pega as propriedades emergentes é a manutenção. Como que a gente faz, então, para validar um produto e garantir que as propriedades emergentes negativas não vão acontecer? Você tem que, lembra que eu falei, as propriedades emergentes estão em função do tempo, até porque elas têm também uma relação com um conceito chamado entropia. Você precisa trazer o futuro para o presente. Como você vai fazendo isso? Extrapolando no presente. Extrapola as condições de teste dessa máquina no campo, porque o campo tem todas as variáveis possíveis do contexto, que as propriedades emergentes do futuro vão vir para o presente. Você poderá mapeá-las e saná-las e assim validar o teu produto. Mas ainda assim, não garante que novas propriedades emergentes aconteçam, porque essa é uma lei das propriedades emergentes. Elas são imprevisíveis e só que, é claro, elas são imprevisíveis dentro desse período. Dentro desse período, elas são previsíveis dentro desse período. Passou desse período, esse período aqui, você não sabe o que vai acontecer. Ora, qual que é esse período? O tempo de vida útil da máquina. E falando sobre o terceiro caso, eficiência em relação à tecnologia, eficiência em relação ao contexto que a máquina é empregada e não em relação a essa classe de tecnologia, eu vou dar mais um exemplo de automóveis. Todo mundo sabe, se você não sabe vai saber agora, que os motores elétricos têm uma eficiência muito maior do que os motores a combustão. O motor a combustão, por lei da física, ele não consegue chegar nem a 50%, né? Então a maioria aí está entre 37% e 40%, né? Vamos dizer assim, os melhores aí chega próximo de 40%, comerciais. E o motor elétrico chega a 95%, né? Então isso é como podemos dizer, um incentivo natural para que a gente faça e desenvolva carros elétricos. Porém, os carros elétricos, eles atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, não são eficientes em relação ao contexto. O motor elétrico não é eficiente em relação ao contexto, porque ele exige energia elétrica armazenada de alguma maneira. E atualmente o ser humano não consegue, de maneira em massa, fazer um bom armazenamento de energia que não seja o máximo possível que ele consegue fazer baterias, né? Podemos aí também explorar supercapacitores, mas isso é um outro passo. Então, qual que é a conclusão?
principalmente aqui no Brasil, por exemplo, que a gente sabe que a infraestrutura é dessa forma, tem um país continental, etc., e alguns problemas humanos também. O carro, o veículo a combustão, a classe de tecnologia a combustão é menos eficiente que a classe elétrica, o motor elétrico, mas em relação ao contexto, o carro a combustão é mais eficiente. Você pode confiar nele, você pode fazer certas viagens sem pensar. Então, aqui fica a resposta sobre a seguinte pergunta: o que é uma máquina funcional? Resumindo, uma máquina funcional, ela atende a todos os objetivos para o qual ela foi projetada, ela teve todas as suas propriedades emergentes, considerando o tempo máximo de vida útil dela, exauridas, mapeadas e corrigidas, e as positivas exploradas ao máximo. E terceiro, a tecnologia empregada é eficiente em relação ao contexto de emprego dessa máquina e não a classe da tecnologia existente. Então fica a dica aí sobre o que é uma máquina funcional.